Bem-vindo a mais um dia do desafio Clique 365, um desafio onde eu me comprometi a trazer um vídeo diário, uma ideia, um clique, para que nós possamos crescer diariamente. E hoje eu tive que modificar um pouco a nossa programação normal, que a ideia de lançar o vídeo, eu faço uma listinha das minhas ideias para não se perder e vou enumerando elas, só que apareceu um imprevisto, um bom imprevisto, vamos dizer assim, que foi o filme da Netflix, O Poço. Caso você não tenha assistido, é recomendado para maiores de 18 anos, tem algumas cenas mais pesadas de violência, não sexualmente falando, mas a ideia dele é muito interessante, pegou todo mundo de surpresa. Ele critica a forma como a estrutura do capitalismo está montada, ele critica a forma do comunismo também está montada, ficou um pouco mais nas entrelinhas, algumas pessoas pegaram. Mas a premissa do filme, para você que não assistiu ainda e para você que assistiu, para dar uma relembrada, é o seguinte: existe a administração lá em cima, que é um projeto, e eles têm os funcionários em um nível mais abaixo que fazem toda a comida e essa comida é distribuída num poço. São 2 pessoas por andar e essa comida vem descendo, andar por andar. De tempos em tempos eles são trocados de andares, sempre em duplas. Acontece que quem está por cima come a comida primeiro e quem está lá embaixo provavelmente fica sem. Muitas pessoas que assistiram esse filme perceberam o seguinte, que quando as pessoas vão entrar lá, é perguntado a todos qual é a sua comida preferida. E toda a comida preferida de todos que estão lá dentro é feita. Se cada um comesse a sua própria comida preferida, não ia faltar comida para ninguém. Nós percebemos que na primeira camada as pessoas se esbaldam e até sobem em cima da mesa, comendo como se fosse um bando de porco. E nas últimas camadas não chega nada. E o que fazer para sobreviver? Bem, eu não vou contar, que eu sugiro que você assista o filme. É interessante, vale a pena e faz você refletir. Como toda obra de arte, toda interpretação, tudo que ele abre à nossa vista, que ele faz com que nós conseguimos enxergar uma nova perspectiva, isso vai continuar rendendo e rendendo mais reflexões. Isso que realmente é uma obra de arte. Fazia tempo que eu não vi uma coisa assim, que tinha essa amplitude. Tem muitas referências da Divina Comédia de Dante, muita referência bíblica, e eu gostaria de tratar com vocês um ponto em que eu não vi praticamente nenhum vídeo que revisou esse filme falar sobre ele. O personagem principal, não lembro certinho o nome dele, encontra com um senhorzinho de idade lá, que é o companheiro de nível com ele, e tudo ele fica falando óbvio, óbvio, ele termina e fala, óbvio. O trailer propriamente mostra o protagonista conversando com alguém que está abaixo. Ele fala, não conversa com os de baixo. Ele fala, mas por quê? Porque estão abaixo? Óbvio. E ele levanta para poder conversar com os de cima. Os de cima também não vão te responder. Mas por quê? Porque estão acima? Óbvio. E esse homem mostra sempre o óbvio da estrutura que já está funcionando. E acontece que nós seguimos a perspectiva dos protagonistas. Os protagonistas, né, as pessoas que estão ali, são pessoas que nós seguimos, eles que têm consciência de que a estrutura não funciona. Ele depois divide a cela com uma outra moça, com uma outra mulher, que diz que espera sobre a solidariedade espontânea, que as pessoas vão deixar a comida. E ela tenta convencer os de baixo, tenta convencer os de cima, e eles não dão importância para o que ela fala. O curioso é que eu fiquei olhando e refletindo, e todos os conscientes, seja o amigo negro dele, o Barás, que acho que é o único que eu lembro o nome, o amigo negro dele, a mulher, ele próprio, todos eles têm consciência, e depois quando eles encontram um senhor sábio em um dos níveis, eles conversam com ele e ele fala que precisam mandar um recado para a administração, que a estrutura da coisa está errada. Bem, a estrutura tem falhas, sim, claro, porque impede de que cada um possa proteger o seu antes que chegue na sua mão. Ele passa pela mão dos outros. Mas o curioso é que
para ficar justo, a administração inverte a posição onde as pessoas estão. Quem está no primeiro andar pode ficar no último, que eu não vou dizer quantos são, porque descobrir esse número é uma parte muito interessante do filme. E mesmo assim, quando eles saem daqui de baixo, quando chegam lá em cima, eles têm a mesma atitude de porco que todos que estavam lá em cima. Então, eu parei para pensar e vi o seguinte: todos eles estão pensando como o sistema fora está ruim. É que o sistema estava contando com a forma como cada um ia agir. E depois de ver aquilo, eu lembrei de uma passagem, uma citação que eu quero fazer para vocês aqui hoje, do Nikola Tesla, a autobiografia dele, Minhas Invenções, a autobiografia de Nikola Tesla. O trecho diz o seguinte: a maioria das pessoas está tão absorta, tão com o olho fixo, na contemplação do mundo exterior, que nem se dá conta do que se passa em seu interior. A morte prematura de milhões pode ser atribuída principalmente a esta causa. Então todos ali estão pensando, a administração está errada. Não, porque a administração estaria completamente errada se fosse impossível todo mundo comer. Mas é plenamente possível todo mundo comer. E o único ponto falho do sistema, na verdade, são as pessoas que estão ali dentro. Então eles sofrem pelas próprias mãos. Os que estão lá em cima, se os de baixo começassem a receber comida, quando eles estivessem embaixo, possivelmente eles poderiam começar a deixar comida também. Porém, existe uma regra daquele livro 48 Leis do Poder que diz o seguinte: sempre conte com o egoísmo das pessoas e não com a solidariedade. Infelizmente isso é verdade. E Tesla traz um outro ponto aqui que é muito interessante, que mistura essa ideia do poço com o momento dessa propagação de vírus, de a pandemia e comércio fechado, e uns voltam a trabalhar, não voltam a trabalhar, e xinga o presidente, e não xinga o presidente, até quem votou no presidente está contra o presidente, e aquela mistura de opiniões em que a gente esquece o seguinte: Tesla diz que a gente continua a contemplar apenas o mundo exterior, esquecendo o mundo interior, ou seja, o nosso papel na estrutura do poço, o nosso papel na estrutura da sociedade. Qual é o nosso papel quando estamos por cima ou quando estamos por baixo na situação da sociedade, na organização da sociedade. E ele termina o pensamento dizendo o seguinte: mesmo entre aqueles que cuidam de outras pessoas, ou seja, quem tem generosidade, é um erro comum evitar perigos imaginários e ignorar os que são reais. Coronavírus matou, até o dia de hoje, 1º de abril, não é piada, eu queria que fosse, 200 mil pessoas nos números oficiais. Algumas pessoas pensam assim: mas e se eles estão escondendo? Não. É muito difícil. Para pensar um pouco, se eles teriam escondendo uma coisa que eles estão com tanta vontade de ficar alardeando. Quanto maior isso fosse, era melhor, porque sangue vende. Isso remete lá aos primórdios dos jornais. Agora, algum jornal alardeia todos os dias que se morre 70 mil pessoas assassinadas no Brasil todos os anos? Fazendo uma continha boba, em janeiro, fevereiro e março, que dá 1/4 do ano, 1/4 de 70 mil. 7 dividido por 4. Exatamente. Morreu em torno, já assassinado, entre 10 e 13 mil pessoas. É um erro comum evitar perigos imaginários, como uma pandemia, e ignorar os que são reais, como os assassinatos que nós temos no país ano a ano e nunca preocupou ninguém, que mata mais do que qualquer país que está em guerra. Esse é o clique de hoje. Pensar com a própria cabeça não é criar a própria fantasia. Pensar com a própria cabeça é ouvir a realidade. Se gostou, curte, compartilha, comenta
Esparrama isso mais do que o corona, esparrama isso mais do que a pandemia, porque de porcaria a internet tá cheia. Um beijo, até a próxima.